o som do tambor que vai dizer ê, ê, e o poeta Olodum vai recitar. Fala, minha nação, eu sou Rafael Manga, estou aqui jogado na Bahia, junto com minha queridíssima, aliás, deixa ela se apresentar, né, jogada na Bahia também. Então, eu sou Carolina Pereira e juntos iremos apresentar o podcast Poeta Olodum, um podcast vestido de letras, poesias, canções e composições registradas pela própria história. Pois é, hoje estamos aqui com o nosso vice-presidente e também compositor, Marcelo Gentil, para falar um pouco de uma canção que marcou bastante a história do Olodum, a trajetória, e também contou através da musicalidade a história dos povos malgaches, né, malgaches, e que é Ranavalona, eternizado na voz de Betão, também já teve versões de Tom e Matéria, entre outros, não é isso, Carol? Isso mesmo, a gente está muito feliz com essa conversa, Marcelo, e a gente quer que você conte um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui no Olodum, esse movimento com essa música Ranavalona. O prazer e o privilégio é meu estar aqui com vocês, batendo esse papo para a nossa galera. E na verdade foi eternizada na voz de Beto do Carmo, do saudoso Beto do Carmo. É claro que Betão também interpretava ela, assim como outros, mas quem gravou mesmo, quem registrou, foi Beto do Carmo. A minha chegada no Olodum é uma longa história. Eu cheguei no Olodum em 1987, depois do carnaval, quer dizer, bem depois do carnaval de 87, do Olodum ter feito o carnaval Egito dos Faraós. Em setembro, o Olodum já tinha começado os ensaios, preparando o tema Ranavalona, e eu cheguei exatamente com uma composição para o FEMADUM, e a composição foi lançada, foi interpretada, e eu terminei desistindo de participar do FEMADUM, a despeito de eu adorar festival. Eu comecei a minha trajetória musical de compositor com 12 anos, no Colégio Duque de Caxias, em festival estudantil, com uma música intitulada Riscar Estradas, onde eu dizia: para onde ir, se em toda parte corremos riscos, já calaram nossa voz, dores, marcas e manchas deixaram em nós. Nada ficará assim, riscaremos estradas e em voz ritmadas seremos poder. E por aí vai. Fui vice-campeão. E Boboco, grande compositor de blocos afros, naquela época ele já compunha, novinho, ele já compunha para blocos afros. Nós nos tornamos parceiros e anos depois eu passei a fazer música para o Iliaê. E era apaixonado pelo Iliaê, como sou até hoje, não escondo. Todo sábado de carnaval eu ainda saio no Ilê. Eu era muito provocado para fazer música para o Olodum, mas não queria conta com o Olodum. Mas chegou um momento que eu terminei me rendendo e compus essa música Bravuras Malgaches, que é mais conhecida como Ranavalona, e Ranavalona, Grande Amazona, Rainha Suprema de Madagascar, provocada por um parceiro compositor com quem eu também compunha em parceria para o Iliaê. Ele fez esse refrão, e Ranavalona, Grande Amazona, Rainha Suprema de Madagascar, gravou em uma fita cassete e me entregou. E como eu não queria, eu fiquei enrolando. E a gente sempre se encontrava nos ensaios. Isso por causa da sua aversão? Da minha paixão. Não, na verdade não era aversão, era por conta da minha paixão pelo Ilê. Não, por conta da minha paixão pelo Ilê. Sim. Eu não queria fazer música. Exatamente, eu não queria fazer música para o Olodum por isso. Mas eu já era acostumado a ler as apostilas do Olodum, a ler do Ilê não precisa nem dizer, porque para o Ilê eu fazia música. Do Araqueto, do Muzenza, do Malê de Balê, não com o objetivo de fazer música, mas exatamente visando absorver conteúdos que é a educação tradicional, que mesmo a faculdade, na época era um estudante de história, que mesmo a faculdade não te proporciona. Sim. Então eu li muito sobre o tema do Olodum. Primeiro li a apostila, produzida pelo Departamento de Cultura, mas precisamente por João Jorge. Na sequência, eu fui para o Almanaque Abril, que era a grande referência da época para você pegar
informações condensadas sobre os países, né? Tinha lá os países de A a Z. E depois do Almanac Abril, eu fui para o CEAL, que era ainda no bairro do Garcia, Centro de Estudos Afro-Oriental da Universidade Federal da Bahia, que tinha e tem uma biblioteca especializada no continente africano. Então lá também eu li muito a respeito do tema, mas exatamente para absorver informação, não para fazer música. E eram informações que foram ficando na minha cabeça. E um dia de sábado, nós costumávamos, o Ilê na época ensaiava no Santo Antônio, e nós costumávamos em torno de 2h da manhã, antes do ensaio terminar, a gente já descia, eu, Julinho, Ademário, que também compõe para o Olodum e para o Ilê, Beto do Carmo, Beto Jamaica, que na época era cantor do Ilê, não era ainda do El Chan. Nós costumávamos ir para a Feira das Sete Portas, para comer mocotó, tomar cerveja e milome, né? E um desses sábados aconteceu isso, e ele me cobrando a música, enrolando, vou fazer, mas não queria fazer. Voltei para casa, tomei meu banho, deitei para dormir, e aí a ideia da música começou a vir na cabeça. E eu não queria me render, virava para um lado para dormir, virava para o outro, eu não conseguia dormir, aí resolvi levantar. Levantei, peguei o caderno, peguei a caneta, peguei o violão, aí fui fazendo, fiz, quando chegou no final, larguei lá, deitei e apaguei. Quando acordei no domingo, aí eu peguei o caderno, olhei, e aí dei umas corrigidas, né? Uma afinada. Pra exatamente isso. Aí foi assim que surgiu. E aí entreguei para Julinho, né, a letra, e aí aconteceu isso aí que aconteceu. A música foi gravada pelo Olodum, uma música bastante executada, uma música que ainda hoje, quando ela é cantada, a quadra em uníssono canta. Foi bastante gratificante essa música. E foi essa música quem fez com que eu me aproximasse, com que eu chegasse e com que eu passasse a fazer parte da estrutura do Olodum. E o bacana é que é o segundo álbum do Olodum, né? Você chegou a concorrer a um festival com essa música? Ou... Não. Eu fiz ela para o festival, mas não a escrevi no festival. E foi gravada, né? Tem uma chegada no Olodum, uma composição que chega no Olodum e entra no segundo álbum do Olodum, e automaticamente com a sua aproximação com o bloco, que a gente vai ter outra história aí para contar. Um disco, inclusive, que foi em homenagem à Etiópia. E foi dedicado a Nelson Mandela também, né? Então tem uma relevância muito importante para a história do muito grande. E o Olodum foi um grande desbravador. O Olodum não foi o primeiro dos blocos afros a registrar as suas músicas em LP. O primeiro foi o Ilê, que fez um LP em homenagem aos seus 10 anos, um LP que foi gravado com apoio da Odebrecht. Mas o Olodum, quando entrou no mercado musical, mais precisamente gravando, trouxe consigo, influenciou uma série de outros blocos, como é o caso do Araqueto e do Muzenza, a também gravarem. Então, final dos anos 80 foi uma febre bastante positiva de gravação de LPs por parte dos blocos afros de Salvador. E uma coisa que é interessante que você falou é que o seu parceiro de composição trouxe o refrão, já o Ranavalona, e você começou a contar essa história que foi baseada em um fruto de pesquisas suas e tudo mais. E a música é uma música extensa, mas que ao mesmo tempo conta uma história, de ter que fazer uma redação, uma prova, você lembrar dessa música, você... Exatamente. E para mim, você tocou em uma questão interessante. Parece uma redação. Eu entendo a música assim exatamente como uma redação. A diferença é que a redação ela é feita em prosa e a música ela é feita em verso. Mas o meu estilo de composição é como se eu estivesse escrevendo um artigo para um jornal. É como se eu estivesse escrevendo realmente uma redação. Então eu procuro ligar coisas com coisas. Eu não gosto de deixar coisas soltas. Eu procuro exatamente uma história que tem início, meio e fim. E eu começo exatamente dizendo:
Da ilha de Sunda fluíram os primeiros migrantes para habitar o Éden da ilha de Madagascar. A ilha de Sunda é o que hoje é conhecida como Indonésia. Naquela época em que os colonizadores chegaram a Madagascar, a Indonésia era chamada de Ilha de Sunda. E para habitar o Éden da ilha de Madagascar, porque se até hoje a Madagascar é rica em floresta, uma flora, uma fauna maravilhosa, imagine isso há séculos e séculos atrás. Era um verdadeiro Éden. E o bacana é essa colocação, né, da questão do Jardim do Éden e a beleza de Madagascar, né? Você aproxima muito essa coisa, é um paralelo até bíblico, porque você tem essa visão, o Jardim do Éden, o grande jardim, né? Sim. Dá uma valorização àquela cultura africana também naquele momento, É né? evidente, evidente. Muito bacana. Aí você fala muito bem dos povos nessas músicas, né? Colonizadores, árabes, africanos. E conta a história de cada um dessas pessoas. Colonizadores árabes africanos para lá partiram, sendo mercantilistas, tentaram os nativos escravizar. Ao contrário do Brasil, que foi colonizado pelo povo português, Madagascar, que na verdade foi originalmente descoberta também pelos portugueses, mas não foi colonizada pelos portugueses, os primeiros habitantes de Madagascar nesse período da colonização foi exatamente esse emaranhado de diferentes povos do próprio continente africano, né, já que a ilha está no continente africano, mas de outros países do continente africano e povos árabes também. Por isso que, se você olhar a figura humana de Madagascar, você vê que ele tem traços bem peculiares. É exatamente fruto dessa mistura, fruto dessa grande miscigenação de diferentes povos. Pois é. É uma verdadeira aula de história e cidadania e cultura, né? Inclusive fala de uma mulher muito importante para a história, que eu imagino que naquela época não era tão conhecida. Sim, Ana Valona III. Para a realidade, né? O Olodum sempre teve esse papel de trazer essas figuras de África como exemplo para a Bahia e para o Brasil. E aí esse tema em específico falava de Madagascar, mas não falava especificamente de Ana Valona. E você traz essa figura como uma figura importante para essa cultura. Importante, uma figura E ver o carnaval, a gente vê o registro, e ver, além do arco-íris de Madagascar, você vê o povo entrar na rua e falar do arco-íris de Madagascar, falar gritar Ana Valona, rainha. Isso. Madagascar termina sendo um plano de fundo. E Ana Valona ganha um destaque na avenida. Isso. E essa coisa que ele fala que é muito forte. Até hoje você puxa aí, Ana Valona, todo mundo grita, a grande Amazona, rainha suprema de Madagascar. Exatamente É muito forte isso. Que e aí teve ver uma mulher preta como rainha também, né? Eu acho Ana Valona, que teve um papel preponderante para que Madagascar conquistasse a sua soberania. Ela era odiada pelos franceses exatamente por isso. Se fosse um homem, para os franceses já seria ruim. Imagine uma mulher à frente desse processo, uma mulher inspirando aos seus, a homens e mulheres a se unirem para lutar pela soberania do país. Entendi. É isso. Acho que Carol quer falar um pouco também sobre a atualidade, né, Carol? É isso, eu acho que já pensando nessa perspectiva sobre a mulher negra naquela época, né, de trazer a importância da rainha e tudo mais, esse tema específico não falava sobre a mulher, Ana Valona, mas vocês já conseguiram trazer essa ideia da mulher enquanto rainha no continente, etc. E aí, depois disso, o Olodum já trouxe vários outros temas que falam especificamente de mulheres, como a rainha de Ashanti, a Ashantewa. A gente teve o tema recente agora que falava sobre uma história das mulheres, trazendo esse paralelo entre as mulheres de África e as mulheres do Brasil, as nossas referências, Negra Joe, a Laide do Feijão. E aí eu queria saber de você como é que você enxerga hoje, nessa sua trajetória de lá, de não querer sair do Ilê e vir pro Olodum, e tá aqui hoje enquanto vice-presidente. Assim, quero que você fale um pouquinho dessa trajetória e como você percebe essa música a partir desses temas que foram trabalhados pelo Olodum posteriormente.
Você consegue... Sim, vamos por etapa. A minha, como eu falei, eu cheguei no Olodum por conta da música, e essa transição para eu passar a fazer parte do Departamento de Cultura se deu da seguinte maneira. Eu fazia parte do Diretório Acadêmico de História na Universidade Católica de Salvador. Sim. E o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, estava organizando um seminário sobre cultura, para discutir cultura na Bahia, um seminário de 3 dias. Aí começou a ver, na época Gilberto Gil era presidente da Fundação Gregório de Matos e foi um dos convidados para compor umas das mesas, né, artistas, intelectuais, diferentes pessoas foram convidadas. E aí alguém disse para mim: Marcelo, você que é próximo do pessoal do Olodum, porque você faz música para eles, nós queremos que você leve o convite para convidar o Olodum para tocar no seminário, em um dos dias do seminário. Aí eu disse: olha, o Olodum é muito mais que isso. O Olodum, claro que pode e deve tocar, é bacana, é muito legal, mas o Olodum pode contribuir aportando conteúdo. O Olodum tem muito a contribuir com um seminário desse porte. Então vamos convidar o Olodum para compor uma das mesas. Exatamente isso. E aí, fizeram um ofício, me entregaram, eu vim, entreguei no Departamento de Cultura. O seminário aconteceu nos 3 dias, o Olodum participou dos 3 dias. João Jorge, como sempre, fez uma fala maravilhosa, né? Roubou a cena, como se fala no popular, as pessoas aplaudiram, referendaram aquilo que ele tinha falado, mas depois que não tinha mais espaço para que as pessoas da mesa falassem, a última pessoa, talvez ele tenha feito isso de propósito, que se inscreveu para fazer uma colocação, fez duras críticas ao Olodum. E eu, eu não fazia parte ainda do Olodum, mas conhecia bem o Olodum. Então eu fiz uma defesa efusiva e eufórica do Olodum. Resultado: quando terminou o seminário, João Jorge veio me parabenizar, agradecer pela defesa que eu fiz do Olodum, e naquele momento ele me convidou, ele era diretor de cultura na época. Eu disse: olha, nós temos um departamento de cultura, gostei muito de suas ideias, eu gostaria de te convidar para você ser assessor do departamento de cultura, você topa? Eu digo: topa. Ele disse: só tem uma coisa, a gente não tem dinheiro para te pagar. O Olodum não era nem um quarto do que hoje. Aí eu disse: não, isso não é problema não, eu era estudante, mas também já dava aula. Eu dava aula em uma escola particular no Rio Vermelho, que era o Colégio Tomás de Aquino. Você lembra o ano? E isso foi 88. 88. E tinha um contrato temporário com o governo do estado, que eu dava aula na Escola Técnica Estadual do Comércio Luiz Navarro de Brito. Dava aula de História Econômica. E Vanusa, que faz parte da estrutura do Olodum, foi minha aluna no Colégio Navarro de Brito. Eu disse: não tem problema não, eu trabalho, né? Dou aula em 2 escolas, você só não pode cobrar de minha dedicação exclusiva, exatamente por conta disso, né? Que eu estudo à noite e dou aula em 2 escolas. Não, você adequa, vai ser de acordo com o seu tempo. E aí, então combinamos de na semana seguinte eu passar no Olodum para conversar. Pronto, cheguei no Olodum, estou no Olodum até hoje. Fui para Brasília para ser dirigente da Fundação Palmares em 1994, no governo do presidente Itamar Franco. Fiquei mais 1 ano e meio, quase 2 anos, com o presidente Fernando Henrique. E essa minha ida para Brasília para ser dirigente da Fundação Palmares foi exatamente por conta do trabalho que eu passei a fazer aí na época eu já era diretor. Que eu passei o meu trabalho de diretor de cultura do Olodum. Foi esse trabalho que referendou a minha ida para Brasília. Então fui para Brasília,
continuei, eu moro em Brasília, né, há 27 anos, mas nunca me afastei do Olodum, ao ponto de, antes da Covid, em março de 2020, eu vinha para Salvador todo mês. Sim. Né, ficava aqui em Salvador entre uma semana e 10 dias. E lá de Brasília, eu ficava fazendo trabalho remoto para o Olodum. Né, uma coisa que se tornou tão comum hoje, eu já estava fazendo muito tempo antes, exatamente isso. Da mesma forma que quando eu estou aqui em Salvador, eu faço as coisas do Olodum presencial e as minhas coisas de Brasília eu faço virtualmente. Então essas ferramentas da tecnologia vieram para facilitar, vieram para ajudar. O mais interessante dessa conversa da gente que a gente está tendo aqui é o quanto o Olodum, eu posso falar assim do Olodum, tem a propriedade de transformar através da música, né? Você vê a sua chegada aqui foi através da música. É importante também que esse festival tem para conectar pessoas. Você tentou escrever uma música para o festival, terminou conhecendo mais a entidade, viu a possibilidade de levá-la para a discussão nas universidades, não só enquanto música, mas enquanto construtor, e terminou ficando também no governo, né? No governo federal, e levar o Olodum para uma entidade mais federativa, porque Brasília é um polo de distribuição das coisas, das discussões, né? Levar um pouco da nossa tecnologia, né? E que bacana. E apesar das pessoas às vezes dizerem, mas não tem nada a ver com o tema, mas tem. É a Navalona nessa coisa, né? É a música que foi. A minha gestão na Fundação Palmares foi responsável por coordenar nacionalmente a campanha do tricentenário de Zumbi dos Palmares, né, da morte de Zumbi dos Palmares, no caso, 1995. Então nós levamos o ano de 1994 construindo, e em 95 nós executamos uma série de grandes ações. E a marquinha que foi oficializada como marca nacional da campanha do tricentenário de Zumbi nasceu aqui dentro. Nasceu no Olodum. Era uma marca que era para ser apenas do Olodum, que terminou se transformando em uma marca nacional. A Fundação Palmares não, o Ministério da Cultura, porque a Fundação Palmares é subordinada ao Ministério da Cultura, estava pensando em contratar uma agência para pedir, o que é normal, né, para pedir uma marca que simbolizasse a campanha, e eu mostrei uma marca que nós tínhamos criado, na verdade criado por João Silva, o popular João da Maria, que é o mesmo que criou a marca do Olodum. Então, com base em conversas dele comigo, com Zulu, com Eusébio Cardoso, que era diretor de arte na época, com Alberto Pita, que também era diretor de arte, ele criou uma marcazinha, e eu apresentei a marca, mostrei. O ministro disse, essa aqui não precisa mais contratar empresa para fazer nada não, nós vamos usar essa marca. Será que o Olodum autoriza? Claro que autoriza, sem problema nenhum. Né, nós fizemos também na época onde existia cartão telefônico. Sim. E de épocas em épocas o sistema Telebrás lançava cartões telefônicos temáticos, exatamente isso. Então essa marca também foi para um cartão telefônico temático que circulou nacionalmente. Que massa. Então é isso. Essa é a contribuição que o Olodum dá, não apenas para os nossos. Os nossos que eu falo são aqueles que estão dentro de nossa casa, aqueles que estão na escola do Olodum, aqueles que fazem parte da banda show e da banda peso, para um público muito mais ampliado. O Olodum consegue se comunicar com um universo enorme de pessoas, na Bahia, no Brasil e no mundo. Eu acho que é isso, né? Sim. Eu acho que é isso. Essa é a ideia da gente do podcast daqui do Olodum, como é que a gente fala, um podcast registrado pela própria história, falar das composições e fazer essas conexões reflexivas no que eles refletem até hoje. Eu queria agradecer a você por esse papo nosso, e dizer quem está nos ouvindo para continuar nos seguindo aqui nas nossas redes sociais, e dizer que a ideia é essa, deixar esse gostinho de quero mais, para que você possa retornar e a gente contar outras e outras e outras histórias. Tranquilo. O Olodum sempre instigante, construindo temas polêmicos e provocativos.
trazendo para a Bahia informações que no geral as pessoas não dominavam. O Olodum ousou em dizer que o Egito era negro, que os faraós eram negros. E nós fomos contestados até mesmo pela academia. Muitos intelectuais da Universidade Federal da Bahia diziam que nós estávamos inventando história. Se fosse hoje, evidentemente, diriam que era fake, que nós estávamos fazendo fake news. Naquela época diziam que nós estávamos mentindo. E em uma das idas da banda Olodum ao exterior, João Jorge comprou um livro sobre o Egito em Paris e tinha lá faraó mumificado negro na foto. Então ele trouxe e mostrou, começou a mostrar para as pessoas aqui, o mentiroso. Né? Então é isso, o Olodum instiga, o Olodum provoca, exatamente isso. E por meio da música a gente se comunica. Eu procuro nas minhas músicas falar exatamente aquilo que outros compositores não falam. A grande maioria dos compositores vão muito em cima daquilo que o Olodum bota no papel, daquilo que o Olodum coloca na apostila. Principalmente aqueles compositores, aqueles temas mais antigos, né, que o Olodum fazia apostilas enormes. Hoje, exatamente por conta da internet, dessa facilidade que se tem de pesquisa, o Olodum tem feito apostilas menores e coloca as referências. E as pessoas que vão na internet clicam e encontram. Mas o Olodum naquela época fazia verdadeiros livros. Sim. Né? Mas como uma fonte de informação também. Exatamente isso. E as pessoas compunham muito em cima, eram muito taxativos em cima do que estava na apostila. Enquanto que eu procurava ir pelas beiradas. Eu falei que eu pesquisava, e além da apostila, eu pesquisava no Almanac Abril e pesquisava no CEAL, Centro de Estudos Afro-Oriental. Eu esqueci de falar que pesquisava também na Biblioteca Central dos Barris. Então eu me munia e me supria de uma série de outras informações e trazer exatamente para as minhas composições essas outras informações que não estavam na apostila. E isso dava um aporte diferencial no festival. Exatamente, né? tentando inovar. Comum, né? Exatamente isso. Pois é isso. É isso. Então valeu, que agradeço a vocês, um abraço, obrigado, estou à disposição para sempre que precisar. Eu Com acho certeza. que a nossa ideia é essa mesmo, resgatar essas memórias, memórias. discutir e continuar com esse legado que você falou, de mostrar que é para além da música, que é para além do tambor, que não tem conteúdo e tem uma história registrada pela própria história, como a gente quer fazer aqui no nosso podcast. Exatamente isso, e é exatamente por conta do que está além da música que faz com que o Olodum seja convidado para compor uma série de outros fóruns representativos. Eu, por exemplo, fui representante do Olodum no Conselho da Comunidade Negra do Estado da Bahia. Né? Até hoje eu tenho minha carteirinha aqui. E exatamente por isso, porque o Olodum tem condição de aportar conteúdo. Eu fui para a Fundação Palmares exatamente porque o Olodum tem condição de aportar conteúdo no que diz respeito a políticas públicas de cultura. João Jorge foi para ser diretor da Fundação Gregório de Matos, quando Mário Kessler era prefeito e Gilberto Gil presidente da Fundação Gregório de Matos, exatamente porque eles sabiam que o Olodum tinha condição de aportar conteúdo na área de cultura. Então é dessa forma que nós somos reconhecido. E ser reconhecido é muito mais do que ser conhecido. O reconhecimento vem exatamente por meio de gestos e de atos como esse. Beleza. Verdade. Então é isso, né? É.